Fala, meus amigos contadores, contadoras, Juliano do Educa Valuation por aqui. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje nossa aula será sobre teste de impairment CPC01 do grupo ativo fixo, que é o imobilizado, mais o intangível e também o ágio, né? Então, quando uma empresa adquire uma outra empresa, ela precisa registrar todos os seus ativos e passivos adquiridos e assumidos nessa transação a valor justo, né? E o excedente que ela paga sobre todo o valor justo desses ativos, a gente contabiliza como ágio, ou o famoso goodwill, que nada mais é que a expectativa futura de geração de caixa, tá bom? E aí vem a norma CPC 01 que direciona, né, a gente e obriga que quando, no caso de ágio, de goodwill, a gente é obrigatório executar o teste de impairment, né, anualmente. Né? Além disso, também tem as evidências do ativo fixo, né, que a norma também obriga, tá bom? Mais uma vez que você tem o ágio, né, na sua demonstração financeira, você já está obrigado a realizar o teste de impairment. Né? Ao longo da minha experiência profissional, eu pude perceber o tão complexo que é o teste de impairment, né, e oneroso para as companhias. Então há uma carência desse assunto, né, e é por isso é o nosso propósito aqui do canal compartilhar com vocês aí, colegas contadores, contadoras, executivos das grandes empresas que estão aí na cadeira de tomada de decisão, tá bom? Para que vocês consigam, principalmente nessa época de auditoria, né, ou até mesmo se você tem um escritório de contabilidade e tem seus clientes, né, para que você consiga fazer esse trabalho de impairment com seus clientes ou com a sua própria empresa onde você trabalha, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, antes da gente avançar, se inscrevam aí no canal, curtam o canal, ajudem o canal a crescer. Hoje teremos essa aula de tese de impairment, ativo fixo, intangível e ágil. Na próxima semana teremos aula de impairment de investimento. Também teremos aulas, pessoal, de CPC4 do grupo intangível, como avaliar uma marca, como avaliar um software, tecnologia, que é o grupo do intangível, relacionamento com clientes, tá, pessoal? Falaremos todos, cada metodologia e as suas particularidades, tá bom, pessoal? Muita gente acha que é fazer o valuation, e não é. Principalmente o teste de impairment, tem cheiro e sabor de valuation, mas não é, pessoal. E aqui eu vou te dar dicas, vou trazer na prática como realiza o teste de impairment, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Juliano Araújo, mestrando em estatística, sou contador, controller, especialista em FRS, as normas internacionais de contabilidade, e também sou especialista em avaliação econômica financeira de empresas e de ativos. Atuei mais de 15 anos em grandes empresas, com destaque aí com passagem do setor do agronegócio, tá? Soja, milho, algodão, cana, tá? Também tive passagem como executivo de Big Four, onde avaliei e revisei grandes empresas, né, posicionada na Bolsa de Valores e não posicionada também em Bolsa de Valores, pequenas empresas, médias empresas, startups, pessoal, diversas startups. Então tenho bastante experiência e é com esse propósito, tá? Ao longo desse meu período, né, profissional, eu pude perceber a carência desse assunto. Então é com esse propósito que o canal foi elaborado e semanalmente a gente terá aula para que a gente traga aqui informações e vocês consigam realmente entender como se faz a avaliação, né, o valuation, seja para ativos ou seja para a empresa, tá bom? No detalhe, pessoal, na prática, e tem particularidade, pessoal, tem particularidade, tá? Principalmente o teste de impairment, tá? É como eu disse, o teste de impairment ele tem cheiro e sabor de valuation, mas não é, tá bom, pessoal? Bom, também sou sócio da Asset Valuation, é a minha consultoria onde a gente realiza todos essas atividades, tá? E aqui anfitrião do canal Educa Valuation. Como executivo em avaliação econômica financeira, liderei grandes projetos de avaliação de empresas, o processo de fusão e aquisição, ou o M&A, né, quando uma empresa quer adquirir a outra, faz-se a avaliação, o valuation, a expectativa do valor justo daquele ativo. Participei em reestruturação societária, CVM, FIP, FI, FIA. Então, o CVM tem sua regra, né, suas leis para fundos de investimento, onde eles precisam marcar mercado. Então, tem as regras da CVM, também precisa fazer o valuation
né, e determinar o valor justo daqueles investimentos que os fundos estão, né, praticando. Tá? E também a avaliação de ativos a valor justo para fins contábeis, os CPCs. Nossa primeira aula de introdução foi um pouco que eu abri lá em 3 principais pilares. Então, assim, para atendimento das normas contábeis, pessoal, a gente tem diversas. Teste de impairment é um, ativo intangível, CPC 4 é outro, CPC 10, Stock Option, né? Hoje tem muitas empresas assumindo, trazendo bons profissionais, né? Contudo ainda tem limitação nos seus caixas, né? Então oferece então um pacote aí de pagamento baseado em compra de ações, tá bom? E aí é o CPC 10. Então existem metodologias estocásticas, né? Black-Scholes, Monte Carlo, binomial, tá? Para que a gente determine o valor justo daquele contrato com base nas exigências do CPC 10, tá bom, pessoal? E a gente vai trazer aqui uma aula específica, tá? Além disso, temos propriedade para investimento, CPC 28, CPC 29, ativo biológico. Pessoal, ativo biológico é o assunto que eu adoro, tá? Já avaliei soja, milho, algodão, café, pinos, eucalipto, banana, que mais? Cana. Então, assim, existem diversos tipos de ativos biológicos, né, pessoal? Manga, laranja, enfim, outros tipos de produtos que, se você tem uma empresa que é produtora, né, desses produtos, você precisa aí atender a norma CPC 29, ativo biológico, e aonde a gente é especialista também nesse assunto, tá? Então a gente teremos aulas, tá, sobre cada um desses tópicos, uma aula para avaliação de soja, uma aula para avaliação de milho, algodão, enfim. Então existem diversas aulas aqui, pessoal. Por isso que se inscreva aí no canal, curta o canal, né, ajude o canal a crescer, e quem ganha somos nós. O canal ganha e vocês também ganham conhecimento, expertise, para que vocês consigam aí, como contador, contadora, atender ao seu cliente aí do seu escritório, ou você que está posicionado dentro de uma grande empresa, ou média empresa, ou pequena empresa, né, como tomador de decisão, você entenda como funciona o processo, tá? Até para discutir com uma potencial auditoria ou uma reunião entre os executivos, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos então aqui falar um pouco do alcance do CPC-1. Lembrando, essa é a aula 2 do teste de impairment, né? Nós já tivemos a aula 1 do teste de impairment do grupo imobilizado. Então, onde nós já transitamos sobre todos esses detalhes do alcance, definições, né, as metodologias e tudo mais, o que é valor recuperável, né, o que é o book value e tudo mais. Eu vou dar uma rápida passagem, mas caso você queira, vai lá na aula 1, né, assista a aula 1 no detalhe, que a gente transita em todas essas exigências do CPC-1, tá bom, pessoal? Então a gente traz aqui os alcances, né, que devem ser aplicados para todos os ativos, exceto estoque, receita de contrato com cliente, ativo diferido, que é o CPC 32, que você tem que fazer a sua projeção de todo o seu grupo de ativo diferido, benefício ao empregado, instrumento financeiro, propriedade para investimento, ativo biológico, nós falamos agora nesses dois, contratos de seguros, ativos não circulantes para venda e operações de descontinuidade. Então cada um desses CPC, né, tem sua particularidade, então não se aplica, tá, pessoal? Não se aplica. Algumas definições, valor contábil, book value, carry amount, é tudo a mesma coisa. Quando você ouvir, qual é o valor contábil, book value ou carry amount, tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Dica número 1 aqui, pessoal, para vocês, anotem, tá? Falou em teste de impairment, já tem que pensar o que é o valor contábil. Ou qual é o ativo que está sendo testado. Que grupo é esse, tá? Pode ser um ativo individual ou em grupo, tá? Então, falou em teste de impairment, dica 1, falou em teste de impairment, precisamos entender esse grupo, tá? Unidade geradora de caixa, como eu disse, a gente pode testar impairment de um ativo isolado ou de uma unidade geradora de caixa. A norma determina, olha aqui, é o menor grupo identificado de ativos que gera entrada de caixa, tá? Aí tem aqui uma figura da Ambev que eu trouxe como exemplo. A Ambev tem diversas indústrias espalhadas por aí, Jaguariúna, Cuiabá, Recife, Minas Gerais, Maranhão, aqui em São Paulo tem várias, no Sul tem várias. Então, ou seja, quando no caso de um possível teste de impairment da Ambev, ela vai identificar aquela unidade geradora de caixa, ou seja, ela consegue fazer a avaliação, o teste de uma única
máquina isoladamente? Acredito que não, né? Porque uma máquina depende da outra. Mas a Ambev de Jaguariúna é uma UGC. A Ambev de Cuiabá é outra UGC. Tá? Então, são o menor grupo, olha aqui, é o menor grupo identificado de ativos que gera entradas de caixa. Tá bom? Então, fica essa dica 2 também. Bom, valor recuperável, então ele nada mais é que o valor maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. O valor líquido de venda é quando você tem intenção de venda e o valor em uso é quando você tem intenção da continuidade da operação da companhia. Um ou outro, pessoal. A regra não determina, primeiro você faz um, depois outro. Não, um ou outro. E a norma até traz uma particularidade que se um deles já der um valor maior que aqui, maior, o valor recuperável, né, o valor em uso, o valor líquido de vendas, seja maior que o valor contábil, não se faz nada, tá? A norma permite. Contudo, existem suas particularidades. Como eu disse, a Ambev, por exemplo, é uma indústria gigante, né? Então ela tem lá várias máquinas. Você vai contratar um profissional, um engenheiro, né, que tem um CREA para emitir um laudo de avaliação daquelas máquinas, aqueles ativos, pô, ele vai gastar ali dias, meses talvez, para que ele consiga identificar todos aquele grupo de ativos e ir a mercado, né, precificar isso daí. Então talvez seja muito mais oneroso para a companhia. Então o valor em uso seja o mais praticado, né, o mais usual, contudo há também as suas observações, tá bom, pessoal? E quando há evidências, né? Como eu identifico essas evidências de desvalorização? Ou seja, quando o ativo está lá super avaliado. Existem evidências que o contador precisa entender aquilo lá e realizar o teste de impairment, tá? Ou a auditoria vai exigir, né, anualmente que você faça aquilo lá, tá bom? Então, existem as evidências. Agora, no caso de ágil, pessoal, é obrigatório fazer o teste de impairment, tá? Mensuração do ativo individual, ou GC, como eu disse, né? Você pode fazer o valor em uso ou o valor líquido de vendas, um ou outro. Aí você vê qual é a melhor forma possível. O valor em uso, a norma estabelece que as projeções de entrada e saída de caixa de vinda de uso contínuo do ativo seja baseada no orçamento da empresa. As projeções de saída de caixa devem considerar as condições atuais. Olha aí, outra dica, pessoal. A gente não pode considerar no fluxo de caixa o investimento de expansão. Não faz sentido, tá? Porque a gente está testando aquele grupo de ativos na database. Então não pode considerar a entrada de novos ativos, é somente aqueles que naquela database, é como se tirasse uma fotografia daquele grupo de ativos e a gente vai então entender o benefício econômico que aqueles ativos geram. Tá? Então não pode considerar a entrada de investimento ou de novos ativos, tá? Somente para manutenção, tá? Para que eles continuem dando continuidade e gerando caixa, tá? Também não pode, né, contas não operacionais, não faz sentido, né, as contas não operacionais. Caixa, não faz sentido a gente considerar caixa. A gente tem exceções, tá, pessoal? A gente tem exceções aqui. No caso de impairment de investimento, que é a nossa próxima aula, sim, a gente vai considerar o todo. Por quê? A gente vai entrar no detalhe. É como eu te falei, o teste de impairment, pessoal, é complexo, tá? Não é simples, não. Ele tem cheiro de sobrevaluation, mas não é não, tá? E oneroso, tá? E oneroso. Por isso que às vezes as empresas acabam aqui contratando grandes consultorias e acabam aqui pagando 3 dígitos para isso, né? Mas assim, existe aí uma oportunidade, outras consultorias pequenas que fazem bons trabalhos, tá? Então, como avaliador e revisor executivo, eu pude perceber que existe realmente essa carência no mercado. E é com esse propósito, pessoal, é trazer aqui para vocês, meus colegas contadores e contadoras, trazer para vocês esses conteúdos para que vocês consigam aí preparar esse teste de impairment para a companhia, tá? Discutir isso com a auditoria ou até mesmo você que tem um escritório de contabilidade e tem seus clientes, você consiga fornecer esse trabalho para eles. A gente está falando no mundo de hoje de contabilidade consultiva, contabilidade 4.0. Vamos deixar de ser aquele contador, aquele escritório de contabilidade que só emite DARF e manda para o cliente. Vamos ser consultivos, vamos ser um pouco mais estratégicos, tá? Vamos fornecer o teste de impairment para os seus clientes, tá bom? Então é com esse propósito que o Educa Valuation vem aqui trazendo esses assuntos para vocês e de valuation na prática, pessoal.
Assim, eu fiz diversos cursos, tá? Inclusive certificações internacionais, eu tenho vários. Pessoal, em nenhum lugar eu aprendi isso, tá? Fazer valuation é uma coisa, fazer teste de impairment, CPC4, avaliação de ativo intangível, stock option, tá? Ativo biológico, propriedade para investimento, IR diferido, CVM, pessoal, nenhum curso você aprende, tá? Fazer valuation, montar um fluxo caixa descontado, calcular uma taxa de desconto, capital de giro, balanço ajustado, ok. Aí tem diversos cursos no mercado que te dá uma visibilidade, mas aqui no Educa Valuation você vai na prática da forma correta, tá? Falou em teste de impairment, você já vai saber como que realiza o teste de impairment, quais são as particularidades do teste de impairment, tá? Muita gente acha, o teste de impairment é o valuation. Pessoal, cuidado, tá? Tem cheiro e sabor, mas não é não, tá? É complexo e oneroso. Olha aí a oportunidade, pessoal, tá? Tem oportunidade aqui, tá? Então, continuando, é uma projeção de caixa de 5 anos. A norma fala, o fluxo de caixa do valor uso tem que ser determinado por 5 anos, ou a empresa tem que justificar o motivo. Aqui eu trago até aqui já uma observação no caso de concessão. Existem concessões, né, que vai lá, imobiliza, fazem grandes investimentos e tem o direito de explorar por 30, 35, 40 anos, depende da sua vida útil de exploração daquela concessão. Seja concessão de energia, outros tipos de concessão de rodovia e tudo mais. Geralmente essas empresas também fazem o teste de impairment anualmente. Né? Nesse caso, o fluxo de caixa é o período da vida útil. Né? Se eu tenho uma vida útil definida, tá? Eu não preciso necessariamente projetar só 5 anos. Então vamos projetar todo o período. Tá bom, pessoal? Taxa de desconto. A norma fala também que o fluxo tem que ser pre-tax e a taxa pre-tax. O que ele está querendo dizer, pessoal? A gente não pode considerar imposto de renda, porque existe a particularidade, né? Contudo, todo mundo realiza pós-tax. Tá? O que não pode é fluxo pre-tax, taxa pós-tax. Isso não pode. Tá? Agora, fluxo pre-tax, taxa pre-tax, ok. Fluxo pós-tax, taxa pós-tax, ok também. Tem que conversar banana com banana, pessoal. Não pode estar descasado, tá bom? E entre outras particularidades, quando a gente for na prática, eu vou mostrar para vocês as particularidades da taxa nominal, taxa real, fluxo nominal, fluxo real, tá? Tem todas essas particularidades. Por isso eu volto aqui e falo novamente. É complexo, pessoal. Não é simples, mas depois que vocês assistirem essa aula aqui, vocês vão entender como realmente faz um teste de impairment e vocês vão ver que é simples, tá bom, pessoal? E aqui, como eu disse, as estimativas do fluxo de caixa futuro não devem incluir, né, as atividades de financiamento, porque não são operacionais, né, pessoal? Recebimentos ou pagamentos de tributo sobre a renda. Normalmente, algumas concessões, o financiamento entra, né? Aí é uma exceção, porque normalmente monta-se uma concessão super alavancada e ela tem uma desalavancagem ao longo do tempo, tá? Então aí tudo bem, há uma particularidade e tal, nós não vamos entrar nesse mérito agora. Se houver uma demanda, a gente lá na frente monta um teste de impairment focado em concessão, tá? Ou uma modelagem focada em concessão. E o goodwill, aqui, como eu disse para vocês, o goodwill tem que ser testado anualmente, pessoal, tá? É isso, a norma obriga, tá? Aí não tem que, não teve evidência. Não. Se tem goodwill, se tem ágio registrado na sua DF, você tem que testar o impairment anualmente. A norma obriga, tá? Caso não tenha, aí é com base nas evidências, tá? Em caso de desvalorização, né, de ágio, né, ou seja, uma empresa adquiriu uma outra empresa, né, a empresa A adquiriu a empresa B, registrou todos os seus ativos e passivos a valor justos, todos aqueles adquiridos e assumidos numa transação de combinação de negócio, né, e teve um pagamento acima do valor justo, que é o goodwill, aquilo que você paga mais do que vale. É uma expectativa, né, de geração de fluxo de caixa futuro. Então, nesse caso, quando há uma desvalorização, e aí eu trago também um disclosure para a gente falar também sobre isso, que é um ponto muito interessante, tá? É uma preocupação do IFRS em relação a isso. Então, no caso de goodwill, no caso do ágio, como que fica o cenário no caso de desvalorização? Bom, se eu tenho o valor contábil, book value, carry amount, mesma coisa, de 100, e um valor recuperável, a gente fez lá um valor em uso ou um valor líquido de vendas de 70,
deu uma perda de 30, a gente precisa contabilizar essa perda, tá? Ir lá no resultado, né? Débito e crédito no ativo aqui no grupo de ativos. Mas, Juliano, como a gente faz isso agora? Tem ágil e tem outras UGCs operacionais envolvidas. Como a gente faz isso aqui? Simples, pessoal. Está aqui um exemplo. Então, a minha perda não foi de 30. Qual é o meu ágil? O meu ágil é de 20, então eu vou zerar o ágil primeiro. Boa. Outra dica. Zera-se o ágil, o goodwill primeiro. Depois, o saldo remanescente, você divide pelo número de UGCs. Nesse caso aqui eu trago como exemplo 4 UGCs. Você vai dividir o 10, que é o saldo remanescente, dividido por 4. 2,5, é proporcional. Tá? É simples assim, pessoal. No caso de desvalorização. Tá? Bom, aqui é o disclosure que eu comentei, melhorando a contabilização do goodwill. Aqui tem o link desse vídeo, pessoal. Eu super recomendo que vocês assistam, vale muito a pena, tá? Quais são os problemas? Perda por impairment do goodwill são reconhecidas tarde demais, é verdade, tá? Eu vou mostrar o porquê. Pode ser devido à estimativa de fluxo de caixa muito otimista, é verdade. E o Red Room, que protege o goodwill contra impairment. Veja o próximo slide, tá? O Red Room, ou blindagem, ou shielding, a gente vai falar um pouco disso. E por último aqui, o teste de impairment é complexo e oneroso. Olha aí, pessoal, o que eu venho falando desde o início. É complexo e oneroso para as companhias. Olha a oportunidade, tá? E a norma permite que a administração da companhia prepare seu próprio teste de impairment, tá? Pesquisa realizada pelo IASB, o teste de impairment pode ser mais eficaz? Eis a questão, né? B, o goodwill deve ser amortizado? Antigamente era, né? Agora não pode mais amortizar goodwill, né? Por isso que ele é obrigatório realizar o teste de impairment anualmente, tá? E o goodwill ele é amortizado só para efeito fiscal, né, pessoal? Para contábil não, tá? Tem que essa observaçãozinha aí também. E o teste de impairment pode ser simplificado? Talvez. Então, olha o contexto de blindagem, Red Room ou shielding. Olha aí, o negócio adquirido, né? A gente tem o negócio da adquirente e o negócio combinado. Então, veja, empresa A, empresa B, tornou-se uma empresa, né, combinado. Olha aqui, esse você tem o valor contábil, né, do negócio adquirido, da adquirente, o negócio adquirido, outros ativos, e você pagou algo a mais, né, que é esse goodwill. Aí você tem o goodwill. Quando você realiza o valor recuperável desse conjunto de ativos ou de empresas combinado, né, o valor recuperável é bem maior. É isso que eles chamam de blindagem, né? Às vezes, quando uma empresa faz aquisição de outra, registra lá um goodwill, uma expectativa futura, aquela empresa talvez não tenha aquela sinergia que eles esperavam, né? Ou o mercado, o cenário econômico mudou. Contudo, quando combina a transação, há esse efeito blindagem aqui. Então, há esse ponto aqui de atenção, essa discussão aqui do pessoal do FRS, e aqui é esse link, pessoal. Então, assistam lá, acho que vale a pena, tá? Para entender um pouco o contexto de tudo isso daí, tá? Bom, reversão da perda. Rápido aqui, pessoal. Goodwill não se reverte, tá? Baixou e não tem como reverter. Agora, no caso dos ativos, sim, tá? Se houve uma mudança na expectativa das premissas, do cenário econômico e tudo mais, você pode, a norma permite que você reverta isso daí, tá bom? Aqui é a referência bibliográfica, pessoal. Como eu disse, eu sou especialista em FRS, eu tenho MBA em FRS pela FED de Ribeirão Preto, pela USP, foi com base nesse livro aqui que os autores aqui, o Carlos Godoy, e o Marcelo Botelho e o Silvio Nacal, né, ministrou as aulas. São normas comentadas, pessoal, na prática. Eu super recomendo a leitura também das normas aqui com base nesse livro, tá? É excelente. Fora que os professores são sensacionais. Então, vamos à prática? Vamos à prática aqui. Aqui tem, pelo pessoal, o e-mail do Educa Valuation, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail, mas eu super recomendo que vocês deixem aqui o comentário de vocês, as dúvidas de vocês aqui no nosso canal. Curtam, pessoal, se inscrevam para não perder nenhuma aula. Tem muito conteúdo vindo por aí, tá? Muito conteúdo válido para vocês, tá bom? E é isso. Vamos à prática?
Então vamos, pessoal, aqui então voltando, né, aqui é o nosso disclaimer, que é só para fins educacional esse material, tá? Temos aqui a nossa capa, tá? Aqui um color code, é super importante que em toda modelagem, em todo trabalho de evaluation, nas planilhas, você utilize uma organização. Perfumaria é super importante, pessoal, e ganha ponto, tá? Perfumaria ganha ponto, uma boa planilha apresentável ganha muito ponto, tá? Aqui o painel, tá? A gente vai deixar o painel, bom, a gente vai começar pelo painel. Aqui é o output, a nossa DRE fluxo caixa, que a gente vai fazer uma projeção aqui do nosso PNL. Suporte, aqui é a estrutura da taxa de desconto. Taxa de desconto, pessoal, teremos uma aula, tá? Específica para construir uma taxa de desconto. Não se preocupa nesse momento com taxa de desconto. Aqui o capital de giro e aqui na database são as premissas da empresa, né? O resultado realizado. Aqui tem-se o resultado, né? Os demonstrativos e aqui as contas patrimoniais, tá bom, pessoal? Bom, primeiro de tudo, pessoal, como eu disse, falou em tese de impairment, precisa primeiramente entender qual é o carry amount, qual é o book value, qual é o saldo contábil, tudo a mesma coisa, pessoal. E aqui a gente já vem então com o primeiro exercício. Então vamos incluir aqui nesse teste de impairment, nessa aula de hoje, ativo imobilizado. Vamos linkar lá com o ativo imobilizado do nosso balanço, pessoal. 1.416. Ativo intangível, a gente tem marca e relacionamento com o cliente. A gente tem marca aqui, relacionamento com o cliente, a gente tem o que também, pessoal? Ágil, né? O goodwill. Então, qual é o nosso carry amount, pessoal? Na primeira pergunta, falou em tese de impairment, qual é o nosso carry amount? Está aqui, o ativo fixo, intangível e o ágil, o goodwill, tá, pessoal? Então, o total do nosso carry amount, 3.666. Pessoal, dica de ouro, tá? Se isso fosse uma prova, eu falaria para vocês, anotem, tá? Regra de ouro, pessoal. Não tem capital de giro, estão vendo aqui embaixo? Eu vou explicar o porquê, tá? E aí a gente vai entender no final. Veja, capital de giro são aquelas contas operacionais, então ela tem que ser considerada tese de impairment. Só contudo existe uma particularidade muito importante. Muito importante. Eu vi inúmeros erros aí de grandes empresas fazendo tese de impairment, grandes consultorias, e não sabiam disso, tá? Então, se as contas operacionais não estão compondo o carry amount, elas não podem ter saldos na database. O que eu estou querendo dizer? A gente vai ver isso daí quando a gente for falar lá na abinha aqui do capital de giro, pessoal. Olha aqui, a abinha aqui do lado, ó, capital de giro, tá bom? Então, vamos seguir. Então, nosso carry amount é 3.666. Vamos construir então nossa DRE e fluxo caixa. Aqui está toda a estrutura. Pessoal, quem quiser a planilha, tá? Deixa aqui o comentário, eu quero, deixa seu e-mail. Eu vou pegar o seu e-mail e mando pessoalmente para você, tá bom? E se tiver dúvida também, pessoal, pergunte, tá? Pergunta, curte o canal, não se esqueçam de inscrever aqui, ajude o canal a crescer e também para que a gente consiga aí futuramente trazer mais conteúdos para vocês, tá? Conteúdos valiosos, pessoal, conteúdo valioso, tá? Então, vamos lá, vamos projetar a receita. Então, a receita do último período vezes 1 mais o nosso IPCA. É uma expectativa, né, uma premissa da companhia crescer só a inflação, só, né, corrigindo ali o preço e não no volume. Tá, pessoal? E aí cada empresa tem a sua premissa, tá? Isso é particular aqui do nosso exemplo, um pouco mais por simplificação, tá? Mas a norma determina que seja com base no orçamento da companhia. Então, estamos aí já fechando o ano de 2023, com certeza a empresa já tem um orçamento para o próximo ano, então é com base nesse orçamento, tá? Que você começa a fazer essas projeções, tá bom? Nesse caso, a gente vai usar só a correção pelo IPCA, pela inflação, por simplificação, tá, pessoal? Por quê? Aqui o objetivo é entender na prática as particularidades, a complexidade de realizar um teste de impairment, e não na modelagem. A gente pode depois ter uma aula somente específica para modelagem, tá? A margem, pessoal, vamos manter a mesma margem, tá? Então, vamos fazer uma conta de chegada aqui, vezes a receita,
e o custo vai ser nada mais esse menos esse, tá? A gente então aqui já tem a nosso lucro bruto. SG&A, pessoal. SG&A, vamos crescer inflação também. Vamos lá, linkar aqui com inflação. Aqui, pessoal. Depreciação. Pessoal, vamos usar a depreciação histórica, tá? Teremos uma aula para cálculo de depreciação, não se preocupem, tá? Teremos muitos conteúdos. Então, depreciação histórica 1.6 da receita. Por simplificação, vamos utilizar 1.6 da receita, tá? Normalmente, pessoal, calcula-se a depreciação com base no ativo, tá? E tudo mais. Então, para a gente não prolongar muito aqui nossa aula, para não ficar muito cansativo, a gente vai fazer por simplificação. Mas normalmente, tá, pessoal, o TEGPEB tem que ser considerada a vida útil do ativo. Então, monta-se aquela matriz de depreciação, tá? E amortização de marcas e tudo mais, tá? Dos ativos intangíveis, tá bom? Aqui, por simplificação, a gente vai usar com base, né, nas premissas históricas, tá? Beleza, aqui. E vamos puxar isso aqui. Deixa eu travar aqui, né? Deixa eu travar esse bonitão aqui. Isso, pessoal. A imagem manteve o mesmo. Imposto de renda, pessoal. A norma diz... o CPC 46 é um dos CPC mais importantes que tem, né? Que é o que define o valor justo, né? Qual é a definição do valor justo? O valor justo é aquele valor justo a mercado, né, pessoal? Então, sempre com o olhar de um competidor de mercado e não da companhia, tá? Então, vamos assumir 34%. Vamos travar ele para que não aconteça que nem aconteceu na depreciação. 34% do EBT, pessoal, é do lucro tributável, tá? Não é da ROL, não. E beleza, a gente já tem aqui o nosso fluxo de caixa no período explícito, período de 5 anos. E a perpetuidade, Juliano? Então vamos agora fazer para a perpetuidade. Vamos assumir o último ano, tá, pessoal? Não tem problema. Depois a gente vai fazer esse cálculo aqui da perpetuidade. Só vamos linkar aqui então. Aqui. Igualzinho. Onde... Opa! É esse. E é esse. Vamos puxar aqui 8.4, tá? Igualzinho, ó, o último ano, tá? Perpetuidade. Bom, vamos linkar então agora o fluxo de caixa. A gente já tem a nossa projeção, a nossa modelagem de 5 anos, mais a perpetuidade ali, já a estrutura na coluna O, tá? Então vamos linkar agora o nosso fluxo de caixa. Qual é o nosso fluxo de caixa aqui? Então, é igual ao lucro líquido, certo? Depreciação, deixa eu arrastar isso aqui. Depreciação, a gente vai devolver a depreciação porque não tem impacto caixa, tá? Não tem saída financeira e sim, é só lançamento contábil, ou seja, gera benefício fiscal, tá, pessoal? Então vamos voltar à depreciação, variação do capital de giro. Aqui está aquela dica de ouro que eu falei para vocês. Vamos lá na conta agora de capital de giro, tá, pessoal? O que nós temos aqui com base nessa estrutura patrimonial, tá? Histórica do ano de 2022, na database, dezembro de 22. O que a gente tem na estrutura patrimonial como ativos operacionais? Identificamos que temos contas a receber, estoque no ativo. Tá? No passivo, a gente tem fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas. 5 contas, pessoal, e elas estão aqui. Então, na conta de ativo, contas a receber, estoque, e de passivo fornecedores, tá? Essas são as contas operacionais dessa companhia, tá bom? Da XYZSA, é o nosso exemplo. E aqui eu já trouxe, já está linkado, né? Então vamos fazer o cálculo do capital de giro. Vamos assumir o mesmo dia histórico de 91 dias, tá, pessoal? Não, o cálculo 91 dias vezes a receita dividido por 365, tá? Não tem segredo esse cálculo.
é mais o conceito mesmo do capital de giro. E, de novo, pessoal, quer a planilha com fórmulas e tudo mais, deixa o comentário aqui, tá? E o seu e-mail, que eu mando individualmente para cada um de vocês, tá bom? Opa, passou aqui, fornecedores, obrigações tributárias e obrigações trabalhistas. Bom, temos aqui tudo mais. Pessoal, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, normalmente você gira com grupo de despesa administrativa, tá? Aqui também, por simplificação, estou girando como na ROL, tá bom? Vejo também usando como ROL, mas normalmente quando é auditoria e tudo mais, isso já porque o time de auditoria tem os seus revisores, né, os especialistas. Como eu fui um executivo, eu também assessorei, né, e ajudei times, os auditores a revisarem os modelos. Então a gente pegava muito no pé em relação a isso. Então é super recomendável que gire as obrigações tributárias, trabalhistas ou outras despesas com o grupo de despesa, tá? Mas por simplificação aqui a gente vai por receita líquida. Teremos na prática mais para frente uma aula de modelagem um pouco mais complexo, tá? De tudo isso daí. Bom, capital, então, qual é o capital circulante líquido, pessoal? É o ativo menos o passivo, tá? Esse é o nosso capital circulante líquido. E a nossa variação, né, pessoal? Variação, capital de giro, é o ano atual menos o ano anterior. Então a gente tem aqui menos 25. Eu vou explicar o porquê menos 25, apesar de ter dado positivo, tá? Na prática aqui, pessoal, como a gente tira a prova disso? Deixa eu pegar essa conta aqui. Essa e essa. Deixa eu colar aqui, tá? Deixa eu colar aqui. Bom, vamos ver aqui. Não, deixa eu puxar um pouco mais para cá. Isso. Contas a receber, pessoal. Como a gente faz a variação na contas a receber? Isso aqui é um check, tá? A gente pega o ano. Vamos fazer já para cá. A gente pega o ano anterior. Contas do ativo, pessoal. A gente pega o ano anterior menos o ano atual, tá? É assim que a gente calcula a variação. O que quer dizer aqui, pessoal? 71. Então quer dizer que, veja lá, ó, eu aumentei meu contas a receber em 71. Isso quer dizer que eu melhorei meu caixa, por isso que o sinal vem aqui negativo. Opa, perdão, eu piorei meu caixa, por isso que o sinal vem negativo, tá? Quer dizer que eu dei crédito para o meu cliente. Tá? Ao invés de receber à vista, eu dei crédito ao meu cliente. Eu estou financiando o meu cliente. Tá? É por isso que ele vem negativo. Vamos ver agora o estoque, pessoal. O estoque a gente tinha 1.238 menos 1.294. Olha só o estoque. Também 56 quer dizer o que, pessoal? Eu aumentei meu estoque. Estoque a gente sabe, estoque parado é dinheiro parado. Então, eu aumentei meu estoque. Tá? Então isso é negativo, isso há um impacto no nosso caixa. Então veja, o capital de giro é a nossa necessidade de capital, né, de giro, olha lá, nossa NCG. Tá? Fornecedores, agora o cálculo de fornecedores é o inverso. Né? Para contas do grupo de passivo, o cálculo é o contrário, é saldo atual menos saldo anterior. Conta de ativo é saldo anterior com o atual. Tá? Então a gente pega ano atual menos ano anterior. Obrigações trabalhistas também. Menos anterior. E obrigações trabalhistas também. Atual anterior. Tá? O que quer dizer aqui no fornecedor? Eu aumentei o meu fornecedor. Olha lá, eu tinha 1.112, agora eu tenho 1.162. O que aconteceu aqui? Eu comprei a prazo. Eu preservei meu caixa e
meu fornecedor está me financiando, ele me deu material, ou ele me deu uma coisa que eu já gerei uma venda, que eu já talvez já recebi isso daí e ainda não paguei ele. Então, olha só, eu estou blindando meu caixa. É isso. Gestão de capital de giro é isso, pessoal. A gente sempre tem que ter isso na mente. Quanto mais a prazo eu compro, menos pressão no capital de giro eu tenho, tá? E eu tenho que vender com menos prazo, tá? Vou pagar o fornecedor com 90 dias e vou vender com 30. Olha só, isso é gestão de capital de giro. Então, pessoal, somado todos eles, olha só o menos 25 aqui, pessoal, que eu falei para vocês. Olha aí. Por isso que a gente tem que mandar com sinal invertido lá pro caixa. Porque é menos 25. Olha aqui. Ó, 25, 23, 24, 25, 26. Olha aqui. Né, pessoal? Então, lá, voltando na nossa DRE fluxo caixa, a gente vai linkar nossa variação de capital de giro com esse aqui, um sinal invertido, que é menos 25. Então, a gente tem impacto de variação de capital de giro, tem uma necessidade ao longo dos anos. Então, qual é o meu fluxo de caixa operacional? É a somatória desses carinhas aqui, né? Ah, faltou o capital de giro na perpetuidade, pessoal. É igual do ano anterior, tá? Por quê? Porque nesse caso, o crescimento do último ano, ele é igual à inflação. Ele só está crescendo a inflação. Se a empresa tivesse um crescimento no quinto ano do fluxo projetado, antes da perpetuidade, de 10% de crescimento, a gente teria que fazer uma conta proporcional aqui, uma regra de 3, tá bom? Beleza. Período a descontar. Opa, vamos assumir meio ano. Por que meio ano? Porque a database é de dezembro de 22. E o que é meio ano, Juliano? Meio ano é o seguinte, pessoal. Questões de sazonalidade, tá? Então, considera-se que a empresa gera todos os seus negócios, não é nem no primeiro semestre, ou em janeiro, fevereiro, e nem no final do ano, novembro, dezembro. Considera-se meio do ano, por isso que o período a descontar é meio ano, meio período, tá bom? Tem exceções? Tem. Que, por exemplo, shopping. Vai no shopping em novembro, dezembro. Tá assim, ó, lotado. Ou seja, a geração de caixa de um shopping é final de ano. Talvez aqui sim. Aí a gente não assume meio ano, assume um. Mas o 99% dos casos, pessoal, é meio ano, tá? Empresas do agronegócio, onde eu tive uma passagem muito forte. Principalmente empresas que atuam ali com soja, milho, tem essas fases temporais, né, de impacto de caixa muito forte, muito. Talvez cabe aí também uma consideração diferente em relação ao meio ano, tá? Aqui meio mais um, ok, a gente projeta. Agora, taxa de desconto. Vamos linkar aqui com a nossa OC. Pessoal, o fluxo de caixa é nominal, certo? Por quê? Porque a gente está considerando inflação, IPCA. Então, a nossa taxa tem que ser a nominal também, a OC nominal, pessoal. Não se preocupem com a estrutura, pessoal. Nós teremos uma aula específica para falar de taxa de desconto, tá? Então, minha taxa tem que ser também nominal, 12,2, tá? Agora, se o meu fluxo não levasse em consideração a inflação, ou seja, fluxo real, eu usaria a taxa também real aqui, ó, 7,20, tá bom? Ó, outra regra, pessoal, isso é regra. É banana com banana. Fluxo nominal, taxa nominal. Fluxo real, taxa real. Tá bom? Bom, então o cálculo da taxa é 1 dividido por 1 mais a minha taxa. Eu vou dar um F4 aqui e vou elevar para o meu período a descontar. Tá aqui o meu fator. E aí é só multiplicar o meu fator pelo meu fluxo de caixa. Já está valor presente, pessoal, esses valores aqui. O período explícito 5 anos deu 2.618. Como eu calculo a perpetuidade, pessoal? Simples. Segue aqui. Ó, igual meu fluxo da perpetuidade, que é igual ao último ano, 2027. Vezes 1 mais a inflação. Qual é o meu crescimento da perpetuidade? Pode ser 3, pode ser, normalmente usa 3,5 ou a própria inflação do último período, tá, pessoal? Nada mais que isso. A particularidade, sim, há bancos, por exemplo, né? Banco, você sabe que
as suas receitas giram com base na Selic e tudo mais. Então tem suas particularidades, mas 99% dos casos é 3, 3,5% de crescimento, não assumir nada mais acima disso, tá, pessoal? 5%? Não, exagero, vai crescer 5% na perpetuidade? Não faz sentido, né? Então, como executivo, avaliador e revisor, a gente sempre pegou no pé em relação a isso, tá? Bom, então, fluxo de caixa do último ano vezes 1 mais o IPCA dividido, pessoal, pela taxa menos o IPCA, certo? Vezes quem? O fator de desconto do último ano, porque a perpetuidade está lá no último ano, certo? Quanto vale nossa perpetuidade, pessoal? 5.761. Somado com o fluxo explícito, a gente tem então um valor em uso desse grupo de ativos que a gente está testando de 8.379, tá? Vamos aqui no nosso painel, aqui 8.379, qual é o nosso carry amount? 3.666. O que faz nesse caso, Juliano? Nada, o valor em uso é maior, né? O valor recuperável é maior que o valor contábil, book value, carry amount, tudo mais, não se faz nada, tá, pessoal? Olha só, nós falamos aquela regra de ouro, né? Veja que aqui na composição do carry amount a gente não considerou o capital de giro, tá? E eu fiz esse exercício com vocês proposital, porque isso muita gente erra, pessoal, muita gente erra, tá? Então, se o capital de giro não está sendo considerado no carry amount, veja bem, se ele não está sendo considerado, ele não pode ter saldo aqui na variação. Esse saldo inicial ele não pode ter. Então a gente precisa fazer um ajuste aqui. Tá? Qual é esse ajuste aqui? A gente vai fazer aqui uma desconsideração desse saldo, pessoal. Olha aí. É assim, tá? Então a variação do primeiro ano não pode levar em consideração esse saldo. Por quê? Porque eles não fazem parte. E já foi passado. Eles não fazem parte da nova geração, tá? Então veja, novamente, pessoal, como esse grupo de ativos não compõe esses ativos e passivos operacionais, então eles não podem ser considerados, tá? Então a gente tem aqui um novo cenário, pessoal. Então veja que reduziu o nosso valor em uso em 7.846, tá? Então, qual é o nosso cenário novamente? 7.846. Mas, Juliano, e se eu botar o capital de giro? Ok, vamos lá. Vamos ver qual que é o total do ativo menos o passivo. Total de ativo menos o passivo. A gente teria isso aqui, pessoal, 564. Então, o novo carry amount seria isso aqui, mais isso aqui. Seria de 4.230. E aqui teria uma linha, tá? Aqui teria uma linha aqui dentro de capital de giro, com esse saldo aqui de 564 e o total do carry amount seria 430. Tá bom? Pessoal, essa dica é de ouro, tá? Todo mundo erra isso, tá? As grandes empresas, vários cursos por aí. Eu já vi vários cursos falando de tese de impairment, é assim que fala. Pessoal, tá errado, é assim. Não pode considerar, se não está sendo compondo no carry amount, não pode ser considerado. Tá, pessoal? Pessoal, é isso, tá? Dicas valiosas para vocês. Todos esses pontos, regras de ouro. Você não vai ver isso em curso algum por aí de mercado, tá? E aqui no Educa Valuation você vê isso gratuito, pessoal. Porque o nosso propósito é multiplicar conhecimento com vocês, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Obrigado, gratidão pela oportunidade, fico com Deus, até a nossa próxima aula. Se inscrevam no canal, curta o canal, deixa seu comentário. Quer receber a planilha? Deixa seu e-mail, tá bom? Que eu encaminho para vocês individualmente, tá bom? Semana que vem, pessoal, aula de teste de impairment do grupo de investimento, ou seja, empresa A adquire empresa B e ela faz por equivalência ali. Tem que testar impairment, tá, pessoal? Então, semana que vem a gente... E o contexto muda totalmente. A composição do carry amount é praticamente com o PL da companhia. Tá? Não se preocupe, na próxima aula. Então, se inscreva aí para você não perder nenhum conteúdo aqui valioso do nosso canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.